E aí, galera, Dorival Júnior será demitido? Ancelotti será o próximo treinador da seleção brasileira? É sobre isso que vamos falar aqui neste corte. Temos aqui um corte do Futebol 360 da ESPN, trazendo informações diretos da Espanha. É isso aí. Se você gostar do vídeo e quiser ajudar o canal, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. Estamos de volta, F360, falamos muito e vamos continuar falando de seleção brasileira, agora com números do técnico Dorival Júnior. Na tela do Futebol 360, permanece até a Copa? Será? Hein, professor? Os números são surpreendentemente menos ruins do que a gente imagina, né? Porque só tem 2 derrotas, não é isso? 16... Mas o jogo... 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Aproveitamento, 58,3. Em 16 jogos, pro professor, fez 25 gols e sofreu 17. Média de mais de 1 gol sofrido por jogo. E jogou muito pouco, coisa que gráfico não mostra. Esse é o grande problema. Rendeu muito pouco. Rendeu muito abaixo do que tem que render em termos de jogo, em termos de individualidade dos jogadores. Tudo isso que a gente falou aqui. Alguns gráficos mostram, né? Como aqueles que a gente viu dos gols da Argentina. Aquele é mais perto da realidade do futebol do Dorival, né? Sabe quem já está conosco para participar no nosso... Gustavo Hoffmann. Eu tenho a sensação de que é o Gustavo Hoffmann, lá de Madrid. Você está com esse feeling, com esse sentimento? Estou percebendo É isso. ele mesmo. Aliás, está num belo lugar. Eu não sei dizer que lugar é esse. Ele vai nos dizer. Mas bom dia, Gustavo. Bem-vindo, como sempre. Já tem um rumor, um papo de Ancelotti rolando por aí? Ou Ancelotti? Como é que é o contrato dele com o Real Madrid? Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia, companheiros, fãs de esportes. Estou em frente à Praça de Touros, daqui de Madrid, Bentas, uma região bastante turística também da cidade. Sim, já se fala novamente em Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Esse barulho já chegou aqui na capital espanhola. A imprensa espanhola já repercutiu muito a goleada sofrida pela seleção brasileira, até porque alguns dos protagonistas desse jogo atuam aqui em Madrid. O Julián Álvarez, por exemplo, que tem sido a referência no ataque do Atlético de Madrid, marcou ontem contra a seleção brasileira, foi um dos responsáveis por essa goleada. Mas todo barulho pós-jogo, com a possibilidade de uma demissão do Dorival Júnior e a nova possibilidade, velha nova possibilidade de Carlo Ancelotti, isso já chegou sim aqui em Madrid. E aí, Abel, eu acho importante explicar um pouquinho todo o contexto, toda a situação do Ancelotti na seleção brasileira. Porque eu li, por exemplo, já em alguns sites do Brasil mesmo, que a permanência do Ancelotti após o término dessa temporada não é provável no Real Madrid. Ele deve sair do Real Madrid. As coisas não são assim. Definitivamente não são assim. Então eu vou trazer alguns contextos. O Carlo Ancelotti tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. E desde sempre, desde quando toda essa história de Ancelotti na CBF começou, o treinador italiano ele sempre foi muito claro em todas as coletivas de imprensa em que foi perguntado sobre o assunto. Só saio do Real Madrid se o Real Madrid quiser. Ele sempre disse isso. E essa é a realidade. Ele não pretende sair do Real Madrid. Ele não quer sair do Real Madrid. As coisas do futebol mudam muito rápido. Há um cenário onde ele não continue no Real Madrid na próxima temporada? Evidentemente há. No Real Madrid, eu sempre falo que o título mais importante é sempre o próximo. É um clube que vive de títulos e que quer cada vez mais e mais conquistar todos os títulos possíveis. Então, qual é esse cenário? Qual seria o cenário onde Carlo Ancelotti não continue no Real Madrid? Nenhum título. Se o Real Madrid não ganhar a La Liga, não ganhar a Copa do Rei, e a Copa do Rei tem um peso bem pequeno em toda essa história, mas não ganhar Champions League, for para o Mundial e também não ganhar, aí a possibilidade de uma saída do Carlo Ancelotti, a contratação do Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, que é sim falado nos bastidores do clube madridista, isso pode acontecer. Só que olha a combinação de resultados, né? Literalmente, né? Resultados do Real Madrid. Então você teria que esperar até o final de julho, depois do Mundial de Clubes, para saber o que vai acontecer ou não com o Carlo Ancelotti no Real Madrid. Fato é, de mais um ano e não pretende sair do time.
Quase que perdemos ali o contato, mas deu para entender. E tem contrato de mais um ano, é isso? É só que picotou essa parte. Sim, contrato por mais uma temporada. Em cima do que o Hoffmann dizia, ele falou assim, caso o Real Madrid não ganhe nenhum título, nem Champions, nem Copa do Rei, nem La Liga, existe a possibilidade, não quer dizer que é certeza, porque de repente ele não ganha nenhuma, mas não quer dizer que ele não serve mais, e de repente os dirigentes do Real Madrid, se pensarem com a lógica, olha, não ganhamos nada, a culpa não é só dele, já nos deu vários títulos e queremos continuar com ele. Isso pode acontecer também, ou não? E esse cronograma aí? Tem uma coisa que o Brasil hoje, a seleção brasileira hoje não pode perder, é tempo. Pode perder até jogo, porque vai para a Copa do Mundo. Mas não pode perder tempo. Já perdeu muito tempo. Não dá para patinar desse jeito. O Mundial é em junho, vai esperar acabar junho. Matematicamente, o Brasil não está classificado. O meio do ano? Sim, mas é Nossa, melhor com o Equador lá. É melhor que ganhe tempo do que jogo nesse momento. Não dá para esperar. O que ganha jogo também, professor. E já tem uma novela da espera anterior, né? Que faz parte desse tempo que perdeu justamente a espera pelo Ancelotti. Gustavo, você disse ali durante a sua fala, muita repercussão do 4-1 por aí também? Enorme. Todos os jogos da seleção brasileira e da seleção argentina têm grande repercussão na Espanha. A grande imprensa espanhola, os principais jornais, as rádios, eles debatem muito esses jogos porque, como eu disse, esses jogos envolvem jogadores que estão nos grandes clubes da Espanha, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. Esse Brasil e Argentina teve como grande destaque o Rafinha no pré-jogo, por conta da declaração dele naquela entrevista para o Romário, e alguns jogadores que atuam na Espanha foram muito bem na partida também. Então, você pega os principais jornais, hoje mesmo eu conversei com alguns jornalistas, mais tarde eu tenho uma entrada, por exemplo, na ESPN dos Estados Unidos também, justamente para falar sobre toda essa história, porque, assim, para mim é o maior clássico de seleções do futebol mundial. O Brasil é a maior seleção do mundo, reúne alguns dos principais jogadores. Então, toda notícia que envolve o Brasil, ela tem grande repercussão. E ainda mais quando envolve uma possível, aí tem que tratar dessa maneira, possível chegada do Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid. Breler. Abel, a seleção fica novamente numa encruzilhada, porque o Dorival perdeu sustentação. Esse é um resultado que tira o chão do técnico, porque o Dorival, até aqui, o que ele tinha para defender o seu trabalho? A evolução comparada ao que a seleção era antes da chegada dele. Uma evolução, se a gente olhar em termos de resultado, pouco considerável, em termos de jogo, então nem se fale. E nesse momento, quando um treinador está frágil, o que a gente tem de elementos para acreditar que a seleção vai evoluir sob o comando dele até o possível desfecho do Ancelotti no Real Madrid? São mais 2 jogos de data FIFA, de eliminatórias, em que se a seleção, mesmo ganhando, não sobe de patamar, o Neymar volta e também aí certamente não vai ser um Neymar voando ainda, e até a própria... Faltam 4, não é isso? 4 jogos nas eliminatórias para o Brasil? Não. Faltam 6. 6. A gente está vivendo o sebastianismo, né? Basicamente é o sebastianismo, Perfeito, né? Eu acho que o professor Celso Zelt pode explicar melhor do que eu, porque é inacreditável isso. A volta de Dom Sebastião, que os portugueses diziam que Dom Sebastião voltaria. É uma síndrome. Síndrome sebastianista. Desculpe, Breler, continue. E os jogadores e o técnico o tempo inteiro encampando esse discurso. Não, que o Neymar é importante, é que o time em volta dele. Sim. E até a própria convocação do Neymar já foi um ato de desespero do Dorival. Porque, olhando racionalmente, o ideal seria esperar a data FIFA de junho, em que o Neymar já teria mais jogos, em que o Neymar... E aí não estou nem falando da lesão que ele teve agora, mas o Neymar não estava pronto fisicamente para desafios de jogos de seleção, como a gente viu o Brasil contra a Colômbia, principalmente contra a Argentina. Então, o fato de tê-lo chamado já demonstra ali um Dorival sabendo que sua situação é frágil. Breler, o Dorival, a essa altura, está torcendo para ser demitido. Eu não... Pode ter certeza. Não, isso eu não acredito. Será? Ele sabe que está no mato sem cachorro, que não tem para onde correr, que não consegue fazer o time jogar, mas o treinador... que a pressão é gigantesca em cima dele. Para ele é melhor dar um passo atrás, fica um tempo em casa, descansa, daqui a pouco pega um clube e segue a vida dele. Mas para quem está sentado na cadeira, sempre acredita que
vai ter uma perspectiva, que no próximo vai evoluir, mas a regra na seleção tem sido que nada do que se está ruim pode piorar. E isso é uma perspectiva realista para a seleção nesse momento. Sobre o Ancelotti, o Edinaldo tentou uma vez e tinha ali a certeza de que o Ancelotti seria treinador da seleção brasileira, e mesmo que tenha sido por uma reviravolta no poder, o Edinaldo saiu ali no momento, foi deposto do cargo, é muita falta de amor próprio também, por parte do Edinaldo e do comando da CBF, ter o Ancelotti como nome, porque foi uma opção do Ancelotti continuar no Real Madrid, depois de ter ali, de certa forma, dado esperanças à seleção brasileira, e o pior, o Ancelotti vai chegar sem nenhuma mudança de chave em termos de projeto esportivo, porque vai chegar o Ancelotti e qual é a visão que o Edinaldo e a gestão da CBF têm sobre o trabalho do Ancelotti? É de praticar o futebol arte? É de praticar um futebol de posse envolvente? Não é isso que a gente tem visto do Ancelotti no Real Madrid. No Real Madrid, o Ancelotti continua sendo um técnico como sempre foi, muito pragmático, um cara vitorioso, mas que se adapta muito bem ao meio, aos jogadores. É isso que a CBF quer? Porque não tem nenhuma ideia em relação a ele, é só pelo nome. Ser um técnico que trabalha com Vinícius Júnior e Rodrigo, que são referências da seleção, e um técnico consagrado pelos títulos, que vai chegar com baixa rejeição. Mas a ideia com o Ancelotti nunca foi apresentada e nem será, porque não existe. Escuta essa aqui, ó. E se vocês acharem como eu que merece palmas, vocês me ajudam com as palmas, tá? Pra gente se despedir do grande Gustavo Hoffmann. Até tirei os óculos aqui para ler. O especial 10 anos do 7-1, o lado alemão da história, foi selecionado para as fases finais da premiação da International Sports Press Association na categoria Melhor Documentário. É um enorme reconhecimento internacional. Esse documentário está disponível no nosso YouTube. E quem participa desse documentário? O Jailson Vilas Boas, né? O nosso grande Jajá, ele editou, ele que está sempre no Sport Center. Daqui a pouco estará no Sport Center. E quem está também? Gustavo Hoffmann! Que em 2035 a gente não tenha que fazer outro documentário dos 10 anos do 4-1. Obrigado, Gustavo, parabéns, bom trabalho por aí. Obrigado, até a próxima. Grande Gustavo Hoffmann. Então, ó, no nosso YouTube tá lá, 10 anos do 7-1. Né? Você se lembra, Abel, logo depois do 7-1, qual é? Aí, galera, é muito triste, cara, falar desses vexames da seleção brasileira, né? 10 anos do 7-1, agora 4-1 para o seu maior rival, a Argentina, e nós passamos vergonha, né? Mundialmente, né, cara? O mundo inteiro hoje está falando desse vexame, dessa vergonha da seleção brasileira. Cara, humilhante, né? A torcida da Argentina fez 1 minuto de silêncio para o defunto Brasil. Cara, que humilhação, cara. É uma coisa inacreditável. Para você, quem será o novo treinador da seleção? Comente aqui. JJ, Ancelotti, Abel Ferreira ou outro? Comente, fique à vontade, quero saber a opinião de vocês. Eu acho que deveria ser o JJ. Só que nós sabemos que na CBF existe uma rejeição contra técnicos estrangeiros, só que eles querem um Ancelotti. Então não seria uma rejeição, seria o quê? Uma rejeição ao JJ? Por que será? Será que o JJ já foi convidado e assim que foi explicado para ele como que funciona os esquemas, o JJ de repente não quis? Porque na seleção brasileira é o seguinte, sempre são convocados os mesmos jogadores de certos empresários. A seleção de empresário, né? Então, com isso, dificilmente algum treinador estrangeiro aceitaria treinar a seleção brasileira. É complicado, galera, complicado. Não posso falar aqui o que eu penso, porque rola processo, porque já viu, né? Já viu como que funciona, né? O bicho pega depois. Valeu, tamo juntos. Se você quiser ajudar o canal, pode ajudar com like, se inscreva e ative o sininho. Saudações, fui!